Bom, vamos começar aqui o nosso Quinta Pauta. Vamos trazer a mais nova pesquisa para presidente da República de 2026. Flávio Bolsonaro parece que abre um pouco na liderança e já começa a deixar Lula para trás. Será que é isso? Flávio Bolsonaro abre vantagem e pressão aumenta no governo Lula. Vamos lá. Olha, um levantamento da Futura Apex divulgado ontem, segunda-feira, mostra que o senador e pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, lidera uma eventual disputa de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O congressista tem 46,9% das intenções de voto contra 44,4% do petista. Esse é um cenário de segundo turno, hein? A pesquisa também testou cenários de segundo turno com Lula, substituído pelo ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, na disputa presidencial. E o resultado é esse. Flávio Bolsonaro, 47%, Fernando Haddad, 36%. Bem na frente. O levantamento foi realizado pela Futura Apex de 4 a 8 de maio de 2026. Foram entrevistadas 2.000 pessoas com 16 anos ou mais no Brasil. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2,2 para mais ou para menos. Bom, e tem uma decisão importante também. Olha só, o Ciro Gomes, agora no PSDB, decidiu que não vai disputar mais a presidência da República em 2026. Ele, que já disputou o cargo em 4 eleições, irá concorrer ao governo do Ceará. Segundo a assessoria de Ciro, o anúncio oficial será feito no próximo sábado, dia 16. Ainda não foi oficialmente feito esse anúncio de Ciro Gomes. Bom, para debater esse assunto conosco hoje, a nossa querida Adriana Matos, advogada, também o Ricardo Gama, doutor Ricardo Gama, advogado, e também o advogado Márcio Antunes. Olha lá, o Márcio não está aparecendo por inteiro, mas já a gente já fala com ele aqui. Ô, Ricardo, gostaria de saber a sua opinião nessa questão aqui, porque nós estamos falando de uma questão do Flávio Bolsonaro vir na frente, né? É um cenário que a gente está trazendo sempre dentro da margem de erro. É claro que isso aqui é um cenário de um segundo turno, caso os dois vão para o segundo turno, né? Mas como é que você analisa? Isso já era projetado, já era esperado, ou você está vendo um exagero, vamos dizer assim? Santiago, eu creio que não seja um exagero, é uma situação natural de pré-campanha, então os números estão muito parelhos, mas a gente só vai saber a verdadeira colocação de números depois que tiver uma delação do Vorcaro, depois que outras coisas mais fortes irão ser reveladas aí à frente no futuro. Mas já é uma consolidação que já vem de muito tempo. Flávio Bolsonaro já vem galgando espaço, ele foi subindo ali nos números, nas pesquisas. Foi uma indicação certeira de Jair Bolsonaro com relação à indicação desse filho do 01, que é um senador já há muito tempo, é uma pessoa experimentada na política, sabe articular politicamente os bastidores da política de Brasília, é uma pessoa um pouco mais centrada frente aos outros filhos, apesar que eu tenho grande admiração pelo Eduardo Bolsonaro, que eu conheci antes até de ser político. Então é uma pessoa que tem todo o cabedal de conhecimento, até por ser advogado, para poder articular a questão da legislação, apacentar também, colocar paz no Congresso, procurar também colocar o STF em condições onde o julgamento seja estritamente colocado na parte legal, tentar fazer, de certo modo, um jogo político para construir uma governabilidade. Infelizmente, nós vemos que o jogo está muito desigual, Santiago. Isso a gente já comentou no programa, mas eu creio que terá uma ascensão com relação à sua candidatura e espero que ele consiga ter êxito. Zema também vem correndo pelas beiradas aí, né? Zema também parece que talvez seja candidato a vice, porém ele gostou do jogo, está aí despontando como uma terceira via. Então, vamos ver, quanto mais candidatos de direita despontarem e disputarem ali contra a hegemonia do PT, que eu espero que caia, que não prossiga no poder, a gente vai ter realmente uma feliz notícia quando contarem aí os votos nas urnas futuramente. Então, é esperar e ver o desenrolar das campanhas. Olha, a gente está vendo aqui um cenário de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, né? A gente vê que o Flávio sai um pouquinho, pouca coisa, daquela margem de erro da pesquisa, que é 2,2 para mais ou para menos. Então, a gente está vendo o Flávio Bolsonaro 46,9
e Lula 44,4%. Se a gente muda o cenário e coloca, tira o Lula, o Lula não vai concorrer mais, quer ir curtir a vida com a Janja agora, por exemplo. Então, vamos pôr o Haddad no lugar dele, porque, segundo dizem, é a única pessoa mais próxima a Lula, assim, em questão de capital político mesmo, né? Tanto que está concorrendo ao governo do principal estado do país, que é o estado de São Paulo, o Haddad. Se colocar o Haddad no lugar do Lula, o Flávio fica 10, 11 pontos à frente dele, num cenário de segundo turno. Então, quer dizer, não dá para substituir o Lula, essa que é a verdade. Em outro cenário de segundo turno, a gente vê o Lula contra o Ronaldo Caiado, 45,1% do Lula contra 36,9% do Caiado, que praticamente é o terceiro colocado, né? Além de que aqui tem o Ciro Gomes ainda, né? Romeu Zema, outro cenário de segundo turno, se vai o Lula e o Zema, deu algum crepe lá que o Flávio não concorre mais, aí ficou o Zema. Ele perde do Lula por quase 10 pontos. Essa que é a verdade. Está aqui, 46 do Lula, 37,8 aí do Romeu Zema. E o Ciro Gomes também está junto com o Romeu Zema em capitalidade, né, de capital político, aí 41,4, além de que com o Ciro Gomes o Lula cai. Pode perceber que ele cai. De todos eles é o que cai mais, né? Por quê? Porque o Ciro é o único deles que consegue tirar voto da esquerda do Lula até o momento, né? Então o Lula 41,4 e o Ciro 37,8. Será que foi esse resultado aqui, Márcio, que fez com que o Ciro Gomes desistisse? Porque ele falou, olha, não vai dar. Nem que o Flávio desista, nem que o Zema desista, nem que o Caiado desista, eu não vou conseguir ganhar do Lula. Será que foi isso que pegou? Porque ele retirou a candidatura praticamente no sábado, né? Ele já estava falando em sair, aí saiu essa pesquisa ontem, aí chega o anúncio que ele vai sair fora mesmo, não, vou para o Ceará, lá eu estou bem, e sábado eu anuncio oficialmente a minha saída da candidatura de presidente, que foi um pedido direto do Aécio Neves para ele, né? Poxa, como é que eu vou negar um pedido desse? Disse o Ciro, mas agora vem a pesquisa, a realidade é outra, é cada um para si, né, o Márcio? Está com atraso, Márcio, não, mas ele já vai responder. Direto do Aécio Neves para ele, né? Poxa, como é que eu vou negar um pedido desse? Disse o Ciro, mas agora vem a pesquisa. Bom atraso, né? Diga-se de passagem. Doutora, vou repassar essa pergunta do Márcio para você. Você acha que foi isso que fez o Ciro desistir da candidatura ou não? Olha, a campanha ela é desgastante, né? Qualquer campanha política é desgastante. Para presidente é uma coisa colossal, né? A gente não tem nem noção do que é uma campanha, uma pré-campanha, uma campanha para correr para disputa presidencial, desgaste e estresse. Se ele está mais garantido lá, no Nordeste, né? E às vezes, de repente, ele quer, dessa vez, estar dentro de uma governança de verdade, ele escolheu que, na verdade, a gente pode falar, escolheu o que é melhor para ele, mas eu acho que é mais a questão do partido mesmo, saber escolher o que é melhor para o partido. E se o melhor para o partido for ele ter essa governança lá no Nordeste, então que seja isso, né? Agora, se foi as pesquisas, são indicadores. Quando começar a campanha, eu acredito que vai ser muito violenta essa campanha. Porque eu já falei aqui lá atrás, no programa, sobre o marketing, sobre o neuromarketing, que nós não podemos estarmos alienados a essas novas vertentes que faz assim a massa de manobra na população, né? Nós temos o marketing, hoje nós temos o neuromarketing, os marqueteiros sabem muito bem trabalhar, já vista o Lula numa espécie de virada de estratégia de marketing, ele ter conseguido entrar no poder, porque antes ele era o sindicalista anarquista, depois ele virou, não, eu sou um comunista, socialista, vesti o terno, uma pessoa mais ponderada, moderada, e foi aí que ele entrou. Então, vai ser uma disputa bem acirrada, vai ser uma disputa, no meu entendimento aqui, bem suja, inclusive, bem baixa, porque eu não vi assim muitos falando sobre projeto
de governo, projeto de país. Vi, assim, o Zema falando sobre o projeto, vi o Caiado falando, mas do Flávio, um tom bem moderado, do Lula não estou vendo nada, né? Porque ele tem a máquina na mão, ele poderia falar, fiz isso, aquilo outro, vou melhorar isso, aquilo outro, mas está todo mundo pagando mais caro para comer, está todo mundo um pouco mais pobre, né? Mesmo a classe média alta, está sentindo a questão do dinheiro está sendo assim corroído, na verdade, né? Agora, quem tem muito está aí com as aplicações, né? Girando aí um pouco mais de 1% ao mês, que a taxa Selic está alta, tudo mais. Então, eles têm como passar pela crise. Agora, para quem é classe média, trabalhadora, até classe média alta, se não tiver aí um bom nível de educação financeira, não consegue acompanhar a corrosão do dinheiro. Então, para mim, o Lula, eu nem sei como ele tem tanta porcentagem de votos assim, no segundo turno, porque as pessoas que votam nele são pessoas que comem. O ser humano come todo dia, né? Então, são pessoas que no Nordeste também estão pagando caro no mercado para comer. Ele não fala que é o pai dos pobres, que tirou o país da miséria, então a gente tem que falar do básico que sustenta o ser humano, que é o ar e a comida, água e comida, né? Que sustenta o ser humano. Então, a gente começa daí. E foi com esse slogan, pai dos pobres, que ele vive aí os mandatos dele. Então, essa questão do Ciro, eu, Adriana, só votaria no Ciro se fosse com o Lula, né? Ciro e Lula não ia ter opção, eu seria obrigada a votar no Ciro, por exemplo. Então, apesar de eu já falei aqui, eu gosto de algumas coisas do que o Ciro fala, outras coisas eu acho que é muito louco, mas o Ciro é um cara inteligente, né? E eu acho que ele tem muitas bravatas e não faz de acordo com as bravatas dele, né? Então, de repente, um pedido do partido, ele falou, não, tudo bem, vou para lá, vou ganhar lá, vou conseguir gerir algo lá, trabalhar como político lá, ao invés do governo. Então, o recado que eu quero deixar aqui é que nós precisamos tirar esse governo de esquerda do poder, porque o governo do Lula, nós tivemos escândalos do Mensalão, do Lava Jato, do INSS, do Banco Master, né, coisas assim, escândalos e roubos assim, corrupção muito grandiosa no nosso país. Então, é necessário que, por mais que o brasileiro... É tanta confusão, se você vê na rua, o brasileiro não quer mais saber de política, é muito confuso, muito difícil para eles entenderem. Eles estão lutando pela vida no dia a dia. Infelizmente, é difícil de entender. Então, se não tirar essa esquerdalha do poder, talvez é possível que daqui a um tempo nós nem possamos fazer esse programa, falar da forma ainda um pouco democrática que se fala aqui, pelo menos da minha parte, porque tem coisas que eu não falo aqui, né? Não falo aqui porque eu também não quero me prejudicar, né? Eu quero ver minha vida, trabalhar e tocar, porque eu tenho uma vida inteira para viver, né? Não quero ficar respondendo processos, não quero ficar preso, não quero nada. Então, eu realmente, quando eu venho falar aqui, eu falo de forma bem moderada, sinceramente falando, né? Então, eu tenho família, eu tenho vida, enfim. Então, as pessoas lá fora também assim, tem família, tem vida, quer sobreviver, não entende o que está acontecendo, os meios de explicações, tem TV aberta que explica melhor, que para a pessoa entender, mas no final das contas, na política, eles se dão a mão e tocam o barco em frente, e isso revolta a população, deixa a população desanimada, sem esperança, indignada. Então, eu penso assim, no meu entendimento, é tirar a esquerda do poder e às vezes a gente tem o menos pior para votar, infelizmente assim, mas se continuar do jeito que está, vai piorar, porque o governo já falou que já não tem dinheiro para 2027, já vem falando essa questão aí nas redes sociais. Então, assim, se continuar, hoje nós estamos perdendo muito espaço, o cidadão brasileiro ele está perdendo muitos direitos, e às vezes eu falo no meu Instagram lá, eu trago um direito macro, né? Não um direito pontual, para que as pessoas entendam que se nós não tivermos o direito macro, amplo, nós não temos o direito pontual também, né? Por exemplo, a questão da derrubada da decisão monocrática, que foi falado aí, acho que foi na primeira pauta,
Por exemplo, eu tive um processo que eu fiquei 3 anos tramitando, ganhei em 2 instâncias, e lá em cima o processo foi derrubado por uma decisão, perdi o processo, meu cliente, 4 anos, por conta de uma decisão monocrática, de um juiz num tribunal superior, de um ministro num tribunal superior. Então, assim, aí você entra contra o recurso, enfim, mas é importante também, por exemplo, decisão monocrática, talvez nós consigamos derrubar se nós tivermos um governo de direita, né? Às vezes você tem um trabalho aí que você vai indo, e chega uma decisão monocrática e derrubou anos de trabalho. O que veio para facilitar na justiça brasileira e acelerar os processos, às vezes, por conta de lobbies, ele é derrubado. Ele serve como manobra política, uma decisão monocrática, né? Então, eu vou votar na direita, eu já me manifestei aqui, a esquerda não está funcionando, eu sou uma profissional liberal, tudo bem, CLT, mas eu acho que todos os perfis de trabalho devem ser respeitados. O seletista, o profissional liberal, o empresário, porque o profissional liberal ele não tem o perfil do empreendedor, é diferente, né? O perfil autônomo. Então, para trabalhar, que o trabalho é a nossa dignidade, todos os perfis devem ser respeitados. E esse governo, ele não respeita o perfil do empreendedor. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, só para terminar, Thiago, você vai para os Estados Unidos, você quer lançar uma startup, uma coisa lá, o governo te ajuda a lançar. E foi assim que nasceu o Google, foi assim que nasceu a Apple, foi assim a OpenAI, e é assim que nascem as grandes coisas. E esse governo daqui do nosso país, ele só quer dar enfim, ele não incentiva o crescimento da população. Então, o meu recado que eu deixo é esse. Cuidado com quem você vai votar. Depois você não pode reclamar. Bom, vamos lá. O nosso assunto aqui é sobre Flávio Bolsonaro, que abre vantagem e pressão aumenta em cima do governo Lula, né? A gente está analisando aqui a pesquisa que saiu, inclusive apresentamos aqui cenários de segundo turno, onde o Lula só perde em segundo turno para o Flávio Bolsonaro. Ô, doutor Márcio, está me ouvindo bem agora? Estava com um delay grande aí, está me ouvindo? Está me ouvindo bem, então beleza. Vamos lá, eu quero saber de você, qual foi a maior surpresa? O Flávio começar a aumentar sua vantagem em cima de Lula ou Ciro Gomes sair fora da disputa eleitoral? Olha, eu tenho alguns amigos que me rotulam de discípulo de Schopenhauer, sabe? Porque eu sou muito pessimista, né? Mas o cenário eu não consigo pensar diferente. Você veja só, as opções que 30 e tantos partidos nos dão para a eleição. Olha os nomes que nós estamos discutindo. Lula, um ex-condenado, que agora parece que o filho dele também está envolvido lá com a questão do INSS. E, por outro lado, nós temos o filho do Bolsonaro, que recebeu lá não sei quantos pagamentos, mais de 1.000 pagamentos idênticos, envolvido lá com a história da rachadinha, do assessor dele que pagava a escola dele, dos filhos, do militar lá que pagou, o policial que depositou 15 mil e não lembrava, questões que não foram resolvidas, depois a história da loja de chocolate dele, a mansão que ele comprou lá em Brasília. Quer dizer, assim, essas são as pessoas que estão sendo discutidas para liderar o país. Infeliz do povo brasileiro. O Brasil é um país que tem talento. Minha filha faz Universidade Federal em Santa Catarina. Existem verdadeiros gênios brasileiros indo para a Alemanha. É um país que tem uma diversidade de cultura, de inteligência, e são sempre esses os nomes que retornam. Se você colocar todo mundo aí no panelão, o Ciro Gomes ainda continua a ser uma inteligência que se destaca de forma abissal desses dois nomes aí, né? Agora, ele é um cara histriônico, ele é um cara esquerdista, ele saiu um pouco da história da esquerda, porque ele não queria se comprometer, então ele foi um pouquinho para o meio e tal, mas são sempre os mesmos nomes. O país precisa de gente nova, revigorada, sem compromissos políticos. Aí você fala, então muda de país. Não, cara, tem muita gente boa. Pô, eu nem gosto desse menino aí desse Partido Novo, a Missão. Cara, Missão. mas
É uma O Renan? É o Renan, mas é gente nova, com compromissos sociais e uma inteligência diferente, merece ser ouvido. Né? Existem outros nomes, eu não vou ficar citando, eu vou te falar, eu até acho ele meio prepotente, esse rapazinho aí. Mas, cara, isso é Vamos ver onde é que ele está aqui. Está ele 1, 2, não deve 3, estar 4, nem, 5, sexto lugar. ele não deve estar nem pontuando, né? Está em Mas sexto. está em sexto? Mas Aqui, nós ó. precisávamos de nomes assim que discutissem em altíssimo nível o futuro do país, estratégias, alianças com o mercado internacional. É isso que eu gostaria de ouvir. Agora, todas as eleições são esses nomes. Não é possível que a gente só consiga produzir isso. Não, me dói muito ver isso, cara. Ao longo da. Eu tenho quase 60 anos, eu conheci gente magnífica, brilhante, inteligentíssima. Cara, e são sempre essas coisas. O Ciro Gomes, ele é um. Eu não chamaria ele de intelectual, mas, cara, dentre esses nomes, ele se destaca muito. Só que é um cara que ele já se cansou e sabe que se ele vier disputar as eleições, mais uma vez ele vai apanhar. Né? Porque ele tem a história da mulher que ele maltratou. O Brasil gosta dessas novelas aí. Então, gente nova. Eu realmente clamo Bolsonaro. O bolsonarismo é igual o petismo, cara. Eles não querem abrir mão, eles não querem dar para ninguém. Então, colocou o Flávio lá. E o Flávio vai ter que enfrentar essa história que não foi julgada. Qual é a defesa dele? Ah, não, eu não tenho nenhuma condenação. Cara, ele era presidente na época que o pai dele era presidente. Seguraram lá o processo, como faz? Acho que caiu aqui o Márcio. Não sei se ele está nos ouvindo aí. Parece que saiu aí a telinha do Márcio, né? Bom, a gente está vendo aqui um cenário, enquanto o Márcio restabiliza lá, no geral mesmo, porque aquele lá era um cenário de segundo turno que a gente estava mostrando, né? Onde o Flávio vem na frente do Lula, Alô? fora da margem de erro, agora voltou. Quer concluir, doutor? Olha, Fica à hoje tá vontade. difícil. Não, acho que ele vai tentar de novo. Então, quer dizer, naquele era um cenário de segundo turno, né? Onde aparecia o Flávio Bolsonaro à frente do Lula, até fora aí da margem de erro, pela primeira vez. É isso que está chamando a atenção aqui nessa pesquisa, né? Essa nova pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem muita coisa, porque no primeiro turno é diferente. Quando embola todo mundo aqui, quando vem o Lula, o Flávio Bolsonaro, o Ronaldo Caiado, o Ciro Gomes, o Romeu Zema. O Ciro Gomes tira, né? Porque já anunciou que vai sair. Está fora. Então, o Romeu Zema, o Renan Santos, que é esse do Missão, que o Márcio acabou de falar, o Augusto Cury, o Cabo Daciolo, o Aldo Rebelo, né? Quando junta todo mundo, aí a gente vê que o Lula ainda está na frente, com 38,3% dos votos contra 36,1% do Flávio. Né? Essa que é a questão aqui. O Márcio, quer concluir o seu pensamento? Fica à vontade. A gente estava trazendo a posição geral aqui no primeiro turno, entre todos eles, né? Porque esse cenário que nós falamos do Flávio na frente do Lula é no segundo turno, né? No suposto segundo turno, diga-se de passagem. Agora, a pesquisa mesmo é essa aqui, ó, o pega para capar, esse aqui que a gente está vendo, o Lula em primeiro, o Flávio em segundo, Ronaldo Caiado em terceiro, olha aí, passou o Romeu Zema. E o Ciro Gomes saiu fora, senão o Zema estaria até atrás de Ciro Gomes. Como é que você analisa, então? Só para você concluir. Olha, eu espero que o Zema, que é uma pessoa que eu não conheço, mas. E também ele é um oportunista, porque ele está se arvorando, né, nesse enfrentamento com o STF para poder se projetar, mas eu espero que não seja um voo de galinha, que ele realmente consiga trazer para o debate político. É uma pessoa que aparentemente tem um conteúdo e tal, então seria interessante ele ajudar a mexer nesse cenário. O Renan, assim, precisa demonstrar para que veio. Não acredito, apesar que ele tem um interlocutor poderosíssimo, que é o Kim Kataguiri. Esse menino aí, ele é o grande porta-voz, é o divulgador do Renan. Então, pode ser que nas próximas semanas esse Renan comece a crescer um pouquinho mais. Mas eu volto a dizer, eu não quero comentar candidatura de clã Bolsonaro, PT. Eu tenho esperanças diversas para o nosso país.
Eu espero realmente que em um dia a população brasileira, e a gente não pode culpar, a culpa é dos partidos. Os partidos é o que nos oferecem essas porcarias aí. Que em algum momento a população brasileira consiga convencer os partidos que é hora de mudança e precisamos de nome, pessoas intelectualizadas, que não dependam, que não tenham história política. Pior coisa é a história. Olha, me lembro como é o médico que era candidato à presidência? O Enéas? O Enéas. Ele dizia assim, olha, não sei se vocês vão lembrar disso, político é porque deu errado na sua vida profissional, senão não era político. Todo político é um fracassado na sua vida profissional. Então, esse negócio, olha, ele já foi vereador, já foi deputado, já foi senador, já foi presidente de partido. Cara, eu não vejo, na minha mente, isso não funciona como um histórico positivo para o cara liderar o país. Eu acho que a grande visão de país, de mundo, é uma pessoa que entenda a sociedade e não tenha vivido uma vida política de aliados, de acordos, de conchavos. Isso cada vez mais... Mas é um sonho dourado, tá? Eu sei que eu estou vivendo aqui, eu estou desenhando o sonho dourado que está muito distante da nossa realidade. Mas eu não posso ser impedido de sonhar. Eu acredito muito que em algum momento a gente vai trazer um cara... Vou dar até um exemplo, vai? Vocês querem um exemplo? Um cara que até hoje me convence bastante é o Tarcísio. O Tarcísio é um cara que, se ele viesse a disputar a presidência, eu diria, olha, já demos um primeiro passo. Mas ele não tem força política para impor o seu mandato frente ao clã bolsonarista. E parece que ele deve muito aos bolsonaristas. Por isso ele não consegue se insurgir contra isso. Mas este seria... Porque a régua da qualidade iria lá para o alto, na minha visão. E os demais se sentiriam minimamente constrangidos a quem eles iam ter que enfrentar. É um cara com conteúdo, com uma formação rígida, militar, tem um histórico de fidelidade, de honestidade. Tem pode ser que amanhã apareça uma bobagem aí qualquer, queimando o cara, pode ser. Mas hoje, penso eu que ele seria um grande diferencial, um grande divisor de águas. Dentro desse grupo aí que está sendo apresentado, qualquer nome de boa índole é um excelente nome, né? Essa que é a verdade. Ô doutor Ricardo, já para a gente ir para os finalmente, eu gostaria que você só falasse para a gente, interpretasse algo que está acontecendo. O Lula foi para os Estados Unidos e voltou com a tarefa de acabar com o crime organizado, né? Foi um pedido lá do Trump, que já vinha sinalizando isso. Ele falou que o Brasil pode acabar com o crime organizado, pode ficar tranquilo, aí trouxe justamente essa medida para cá. Tem até janeiro para acabar com o crime organizado, está anunciando aí, parece que um programa de combate ao crime organizado. Agora, ponto e vírgula, né? Vamos lá. 3 anos de governo, ele nem tocou nesse assunto. E essa é a maior prioridade, segundo pesquisas, do povo brasileiro, né? Nós estamos falando de segurança, né? Em 3 anos ele não conseguiu fazer isso, como é que ele vai fazer isso em 3 meses, vamos dizer assim? Porque tem até janeiro, né? Tudo bem, um pouquinho mais, mas vamos lá. Isso aí é algo para a campanha política dele. Como o povo vai acreditar que ele pode acabar com o crime organizado se no governo dele teve até ministro da Justiça que entrou na favela, sem segurança? Enfim, que credibilidade é essa, doutor? Santiago, só vou acreditar no presidente Lula quando ele quiser realmente, efetivamente, combater o crime organizado, quando declarar esses grupos como terroristas, como o MST é um grupo terrorista, como também o Comando Vermelho, né, o PCC. A gente sabe, a gente escuta os nomes, todo mundo sabe onde tem uma boca de fumo perto de casa, infelizmente é assim, porque as pessoas denunciam, mas não tem a apuração, não vão a cabo ali para poder resolver a situação. É triste até falar uma coisa dessa, porque é um bravateiro, é uma pessoa compromissada com o pessoal, só com o lado pessoal dele. Ele fala o que o pessoal quer ouvir. Eu só quero saber se ele vai declarar esses grupos como terroristas. Por quê? Eles dominam territórios, eles são bem armados, eles subjugam a população, seja no Rio de Janeiro, seja na Bahia, seja aqui no estado de São Paulo.
Agora, falar, até papagaio fala. Então, Lula cresceu na vida como um grande bravateiro que é, como um grande entregador de promessas. Ele fala o que o pessoal quer ouvir. Ele pega, inventa números à torta e à direita. Ah, no Brasil tem milhões de garotos de rua. Ah, no Brasil tem isso, tem aquilo outro. É uma pessoa totalmente despreparada para ser presidente da República. Ele vai ali colocando as suas posições conforme a maré vai. E assim por diante. Infelizmente, eu gostaria de ver esse país com condições das pessoas estarem bem alimentadas através do próprio esforço, do trabalho, onde um país desse condições para essas pessoas terem total apoio para poder sobreviver. Eu não sou contra aos benefícios sociais, mas deve existir uma porta de saída para que as pessoas saiam efetivamente da miséria. Só que o que a gente vê é que a avó era detentora de um benefício social, depois a filha, agora a neta. Então, as pessoas estão se perpetuando na pobreza. E essa pobreza faz muito bem para demagogos, para as pessoas descompromissadas com a população e com o país, que usam essas pessoas como massa de manobra. Eu quero um povo liberto através de serem empreendedores, pessoas com condições para terem o seu sustento. Por enquanto, tem que ter sim auxílio, mas o Brasil vai ser soberano, vai ter autonomia, vai ter uma economia forte para que as pessoas consigam se sustentar e serem detentoras do seu destino, Santiago. Doutor Ricardo, já aproveita as suas considerações finais, fazer uma pergunta para cada um e consideração final já para a gente zarpar. Santiago, agradecer a oportunidade que você nos dá, gratidão sempre, gratidão aos nossos amigos debatedores que abrilhantaram o debate público, trouxeram suas visões de mundo, colocaram sem qualquer colocação ali de viés, colocaram assim o seu coração, a sua mente, o seu serviço ao público. Colocaram ali o que é mais necessário, que as pessoas formem a sua convicção, formem a sua opinião. Eu espero que o Brasil seja realmente um país democrático. A gente está vivendo em uma penumbra muito grande com relação à democracia e que, efetivamente, as pessoas não tenham medo de expressar a sua opinião e que a gente seja forte e tenha um Congresso forte e que os poderes se respeitem, Santiago. E que viva a democracia cada vez mais, mas que ela seja plena. Bacana. Bom, a nossa pesquisa, só para a gente constar aqui, sim, 96% e não 4%. Então, fechou com a maioria falando sim para Alexandre de Moraes, que está exagerando, sim, nas decisões contra o Congresso, né? Doutora Adriana, também as suas considerações finais, já vou deixar uma pergunta também. Flávio Bolsonaro esteve fazendo lá o seu discurso e trouxe aí algumas bandeiras, entre elas a bandeira da segurança, justamente falando isso aí sobre a criminalidade no Brasil, sobre essas organizações criminosas, enfim, né? E falou da segurança e diz que vai combater, vai fazer e acontecer, como a gente sempre vê aí nessa questão dos presidenciáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, ele foi até cobrado lá por uma senhora, a Dona Maria cobrou ele lá. Escuta, mas você falou sobre segurança, mas e educação e saúde? Não está no seu projeto? Ele ficou meio assim, tipo, e agora? Eu falo o quê? Você acha que o pessoal está indo nessa toada de segurança porque é o desejo maior do brasileiro, doutora? Será que isso aí não é aquele, como vou dizer, fumaça? Olha, a segurança é o assunto da pauta, né? Já vista no Nordeste, em cidades pequenas, né, e vulneráveis, o que a gente ouve aí na TV é que as facções criminosas estão tirando as pessoas das suas casas para dominarem o espaço. Então, nós não estamos vendo isso em Santos, nem em São Paulo capital, mas a gente não está, né? Mas a gente sabe que está tendo os lugares. Começa do pequeno e chega no grande. Então, a segurança realmente é a pauta, a questão também de sensação de segurança, que às vezes eles combatem, mas a gente ainda não tem aquela sensação de segurança com o celular, com coisas simples. O celular é instrumento de trabalho, enfim. Então, realmente, é a pauta do momento, né? A segurança é a primeira pauta. O político, no geral, ele vai onde a onda leva, ele vai surfar na onda que vai trazer mais votos. Isso daí é básico, né? Até o marketing usa isso nas empresas, né? Que tem até aquelas questões de moda, para você ganhar assuntos de moda, para você ganhar dinheiro, e aí, no caso, ganhar o voto. Né? Como eu falei aqui, eu vi o Zema mostrando uma proposta, eu vi o Caiado mostrando a proposta de segurança,
O Flávio, eu tenho visto ele mais moderado, mais se defendendo do que falando de projetos, na verdade. O Zema está batendo aí no STF, porque no meu achismo eu penso que ele não deve nada, senão ele não estava com essa tal dessa série dos intocáveis, né? Porque ele está mexendo num vespeiro, né? E se ele está colocando a onça com vara curta, então porque ele não tem medo da onça, né? Vamos falar assim, não está devendo. No imaginário, em tese, no nosso imaginário. O Flávio Bolsonaro, ele precisa daqui para frente começar a também apresentar projetos de governo, como o Caiado já viu o Caiado fazer, tenho visto o Zema, então ele também tem que entrar nessa leve, não só se defender, né? Porque nós precisamos, eu já falei aqui, se tiver que votar no menos pior, com certeza eu vou votar no menos pior. Eu não quero a esquerda no poder, porque né, já vastamente foi falado aqui. Eu espero que a direita se fortaleça. Nós estamos vendo que tem mais candidatos da direita do que da esquerda, graças a Deus, a gente só tem o Lula, né? E nós temos aí uns 3, 4 da direita, até o Augusto Cury, aí o médico se candidatou, você falou que está em último lugar, né? As pessoas não conhecem ele. Muita gente conhece, muita gente não conhece. Então, assim, eu espero que a direita se fortaleça nesse país. Eu sou uma pessoa profissional, eu sou liberal, eu não paguei faculdade dependendo de governo, nem FIES existia, mas era impossível, nem ProUni não tinha. Eu trabalhei, eu paguei minha faculdade, eu comecei a trabalhar, quando fui advogar, advoguei em casa, depois abri meu escritório. Então, o empreendedorismo, ele tem que ser estimulado na população brasileira, porque é o futuro do país. Não vai, a CLT, do jeito que está, eu sou advogada trabalhista, uma hora, acredito que daqui uns 50 anos ou menos, esse sistema não vai se sustentar mais. Nós vamos ter que criar um novo sistema de previdência, de várias coisas, enfim. Então, não dá para você ficar abaixo de um governo esquerdista, você não abrir a boca e ganhar a miséria que o governo te dá. Isso não é dignidade, isso daí acabou, isso daí o modelo não se sustenta, né? Então, eu espero que o Flávio, ele vai ter muito que se defender, a questão lá que ele se defenda do chocolate, dos pagamentos mensais, ele vai ter muito que se defender disso, que ele vai ser bem atacado, e eu acredito que ele saiba disso. Ele vai ter que mostrar um plano de governo, né? E ainda bem que tem várias pessoas de direita aí para enfrentar essa questão de esquerda que está governando o país aí por 4 mandatos, e a gente só está, como é que fala? A gente só está pagando o preço disso, né? O pagador de impostos está pagando o preço disso. Porque, como eu falei aqui, quando você compra um pão francês, você está pagando imposto também. Então, a minha deixa final é: estude, veja filmes, estude vídeos no YouTube, para que você escolha o melhor candidato para o nosso país. Beleza. Bom, brancos e nulos dá 10% aqui, quase 10%. Também não daria virada para ninguém aqui, né? A partir do terceiro lugar, Ronaldo Caiado subiria para 14%, 15%. Perto dos 36% e dos 38% de Lula, não chegaria nem na metade. Essa que é a grande verdade. Ô, doutor Márcio, considerações finais também? E já responde para a gente. Vai terminar entre Lula e Flávio o segundo turno mesmo ou não? Para que isso não aconteça, né? Eu realmente, para mim, isso é uma tragédia, né? Uma tragédia que vai se perpetuar nesse país, mais uma vez, né? De qualquer forma, quem viver verá, né? Eu espero que surja, como dizia o Ciro Gomes, o Brasil espera que surja um anjo com a espada de prata da justiça e tome o poder, né? Eu imagino, eu espero que isso seja possível. Bom, eu queria agradecer a participação, prazer conhecer os colegas, né, e a divergência de ideias é o que é a parte interessante do debate, né? Caso contrário, vira apenas declaração uníssona, né? Então, agradecer o Santiago, sempre mediador incrível, tranquilo, né? E não deixa a peteca cair. E uma boa semana para todos nós.
Bacana. Então fica assim, obrigado pela audiência, você que está nos assistindo, obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, às 11h45 da manhã, com mais um Cidades em Debate. Obrigado ao doutor Márcio Antunes, doutor Ricardo Gama, doutora Adriana Matos e a nossa querida audiência. Então amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Estamos com Deus. Até lá.